Bom dia, pessoal. Meu nome é Davi e eu quero mostrar hoje como vocês podem configurar o driver da NVIDIA no SO da Red Hat. Okay? A gente sabe que é um SO corporativo, né, que ele é mais fechado até para o público em geral, mas é uma distribuição muito estável. Todas as atualizações elas vêm muito testadas pela própria Red Hat. Então, é um SO que, se você usar em casa para trabalhar, para renderizar vídeo, para trabalhar como eu na área de TI mesmo, né, na área de middleware, de cloud, services, é uma distribuição muito útil, tá? Não quebra, é muito segura. Então, vale a pena se você tem um PC que tem um hardware bacana e você não quer colocar uma outra distro, você gosta de usar o RHEL, né? Red Hat Enterprise Linux, você pode utilizar ele e utilizar todas as funções do seu PC, por exemplo, a placa NVIDIA, né? Vou fazer o tutorial aqui, ensinando a instalar o RHEL 10, tá? E aí a gente vai configurar na sequência a placa de vídeo da NVIDIA, tá? Eu não vou fazer até o final o processo mostrando a NVIDIA renderizando, porque eu só tenho uma placa de vídeo no meu PC, né? Só tenho a placa que eu uso aqui, uma RTX 3070 Ti. Eu não tenho outra, senão eu disponibilizava uma placa somente para minha VM, e aí ficava mais fácil de mostrar o processo como um todo, até a parte final, onde você roda o NVIDIA SMI, você vê a tua placa de vídeo renderizando ativa e funcional no Linux corporativo, né? Ok? Então vamos iniciar aqui. A gente vai iniciar aqui a deixar aqui na tela cheia. Aqui o instalador da Red Hat é o Anaconda, né? Como o Linux aqui da Red Hat, ele trabalha com long term support, né, com os kernels LTS. Então a gente precisa ter as aplicações, né, os aplicativos que sejam compatíveis com esse kernel. Então o Anaconda que roda aqui é o 42, né? Que eu vou configurar o meu teclado, uso padrão americano. E aqui é bem intuitivo, né? Então a gente pode configurar a time zone, a linguagem do teu SO. Aqui se você vai ter vou criar o nome do usuário Lab. Senha bem intuitiva, 1, 2, 3, né, pessoal? Não vou criar uma conta root, tá? Lembrando que a demonstração aqui é apenas para requisito de informação sobre como configurar a NVIDIA no RHEL, né? Então, aqui, uma coisa bem importante que vocês têm que ter em mente é que vocês têm que ter um usuário developer no site da Red Hat. Eu vou fazer um vídeo só de como você criar esse usuário developer para você poder estar registrando o seu RHEL nele,
tá? Que nem eu fiz agora, já tenho vinculado o meu usuário, então para mim registrar uma VM ou o meu SO, que é no caso eu utilizo aqui o réu no meu PC, né? Para você registrar ele, você precisa ter uma conta na Red Hat, uma conta de developer, ok? Essa conta, ela é super simples de fazer, a renovação, quando você habilita para utilizar a subscrição do Red Hat Enterprise Linux, nessa conta developer, ela é free, então você não paga nada, e uma vez por ano você tem que só renovar essa utilização, né? Todo ano você tem que ir lá e dar um aceite na renovação dessa licença. Pode aceitar, pode renovar quantas vezes quiser, é um número ilimitado, e você pode usufruir daí do réu com todos os suportes a CVEs, patch de segurança, bug fix de kernel, que a Red Hat, né, cuida e desenvolve nesse SO que é tão robusto, tão seguro e estável, né? Por estar no kernel LTS, então ele está usando o kernel 6.12 atualmente, né? E o suporte, se não me engano, vai até 2032 ou 2035. O suporte da Red Hat para esse Linux, ou seja, você pode todo ano só ir lá e clicar no botão para renovar a sua subscrição do RHEL e ficar usando aí com suporte à segurança, bug fix por 10 anos, você não vai ter dor de cabeça. Né? Então é isso, pessoal. Então aqui eu já registrei o meu RHEL. Agora eu vou escolher o tipo de instalação que eu vou querer aqui. No caso, eu vou usar, vou colocar a instalação de servidor, tá? Instalação mínima. Vou usar a instalação mínima, porque os comandos que eu vou executar para configurar a NVIDIA vão ser todos no terminal, tá? Então a gente não vai ter comandos para executar na tela, ok? Então, vou executar aqui configuração mínima. Aí aqui na parte de network ele já vem com o IPv6 e IPv4 configurado, ele já detectou, né, a placa de rede da VM. E aí aqui a gente vai pôr o nome da máquina. Então, vamos colocar aqui VM Hell 10. Dá um apply aqui, ele já colocou o hostname, já vai criar bonitinho. E aí aqui, pessoal, como eu falei, eu não vou me ater a detalhes de configuração de file system, como que você vai configurar. Lembrando que o RHEL ele não tem suporte a BTRFS, tá? Ele foi descontinuado da versão do RHEL 8, 9 no 10, ele não está mais presente no pacote do BTRFS, então é possível fazer a instalação, mas você tem que fazer de uma outra forma que a própria Red Hat não suporta. Né? Então, se você quer ter o Linux suportado pela Red Hat, sem problema, você vai de XFS ou ext4. São os file system padrões aí na grande maioria das distros hoje no Brasil e no mundo. E uma boa segurança e estabilidade. Ok? Então aqui eu vou deixar no automático mesmo para ele criar o diretório e montar todas as partições. E agora vamos iniciar a instalação. Tá? Um detalhe bem importante, pessoal, é que aqui eu vou estar acelerando o vídeo na sequência aqui, né? A instalação, tá? Para finalizar aqui. E o detalhe é que ele está instalado no modo EFI, tá? Então, eu estou usando o modo EFI na VM aqui, que é o padrão mais utilizado atualmente nas placas mães que estão vindo, é do formato EFI, né? Então,
você já pode instalar o suporte do RHEL para o UEFI, está bem estável, bem robusto, não tem problemas. Então a gente vai instalar nesse formato. Okay? Como aqui é pequeno, pensei em acelerar o vídeo, mas acho que não vai nem precisar, porque já está terminando de fazer o download dos pacotes. Tá? Não ligue, pessoal, aqui a gente está com visita em casa, então a gente ouve uma voz aí de fundo das visitas, ok? E dos meus filhos. Então vamos aguardar aqui a finalização da instalação. Então, pessoal, como eu falei, a gente finalizou a instalação. Vamos dar o reboot novamente. E aí está. Vou logar aqui. Vamos olhar. Sistema de arquivo. Configurou. Vamos ver se temos rede aqui. A gente tem a placa de rede, né? Estamos usando o VM, então vai ter como ele não configurar a placa de rede. E vamos executar o comando de atualização do sistema. Vai pedir a senha. Aí tem a atualização, a gente vai deixar rodar.
aceitar a chave da Red Hat. A primeira atualização só ele pede, depois não precisa mais reconfirmar. Pessoal, o SO aqui, tanto Fedora quanto o Hell, eles têm... O DNF ele usa muita checagem, então ele é mais lento para fazer o processo todo de atualização e instalação de pacotes do que, por exemplo, o Pacman no Arch Linux. É um excelente gerenciador de pacote, eu utilizei o Arch Linux um bom tempo aqui. E atualmente estou usando o Hell 10, mas recomendo, muito bom para usuários avançados, usar o Arch Linux. Então aqui a gente fez a atualização do reboot. Versão atualizada do kernel dos pacotes. Então a gente vai fazer algumas verificações aqui nesse momento. A gente vai verificar o Secure Boot. A gente vai verificar se existe uma placa dedicada, no caso é uma VM, então não vai ter. Tá? A gente vai verificar a versão do kernel e se tem os módulos da NVIDIA já instalados. Okay? Vamos lá, vamos passar o comando para verificação se o Secure Boot está ativo. Secure Boot está habilitado. Vamos ver aqui. Pipe grep menos NVIDIA não existe, porque é uma VM, como eu havia falado. Vamos ver se temos módulos. Né? Também não tem módulos instalados. Vamos ver a versão do kernel, utilizando esse comando aqui. Então, a versão LTS do kernel, né, na versão 6.12. 0.38, 0.124.38. É a última versão disponível nos repositórios da Red Hat. Tá? Tendo feito isso, agora a gente vai partir para
instalar as ferramentas necessárias para compilar o kernel e as ferramentas para criar a chave do certificado e o certificado que a gente vai utilizar na configuração da NVIDIA. Porque assim, o Red Hat, você pode utilizar a tua máquina pessoal com Secure Boot desabilitado, né? Então você vai na BIOS da tua máquina e desabilita aí. Assim, hoje, né, no mundo globalizado, onde a gente tem muito ataque, phishing de coleta de dados, informações, e injeção de malwares, né, de todos os tipos, o Secure Boot é uma ferramenta de segurança muito inteligente, muito eficaz, né, onde você na BIOS protege a tua BIOS e protege que terceiros tentem injetar código malicioso, né, no seu sistema. Então, isso é uma flag de segurança que na maioria das distros Linux se recomenda utilizar desabilitado por padrão. Então, a ideia é a gente instalar o RHEL aqui com o Secure Boot habilitado e, para isso, para você ter a tua NVIDIA funcionando com o Secure Boot habilitado, você vai precisar criar um certificado autoassinado para poder assinar os módulos da NVIDIA no kernel. Então, o kernel, quando o Secure Boot está ativo, ele tem as chaves da própria Red Hat já na BIOS da máquina, né, das placas-mães, e ele assina todos os módulos do kernel com essas chaves, para que justamente tenha essa segurança. Quando você vai instalar o módulo proprietário da NVIDIA, ele não tem essa assinatura. Então, se você instalar somente DRboot, ele não vai funcionar, porque ele não vai deixar botar os módulos da NVIDIA por conta de não ter assinatura válida, né? E então, você cria um certificado autoassinado, você imputa esse certificado na BIOS da tua máquina, a gente vai mostrar os comandos passo a passo, e com isso, você pode assinar os módulos da NVIDIA e aí ter ela habilitada no seu Linux e funcionando, ok? Então, a gente vai instalar alguns grupos de pacotes, que é uma feature bem bacana no DNF, você pode utilizar group install para poder instalar vários pacotes unitários, estão associados ao mesmo grupo, né? Fazem parte do mesmo ambiente de configuração. E com isso você instala praticamente toda a suíte de desenvolvimento, por exemplo, que é o que a gente vai utilizar, ok? Então, eu vou passar os comandos aqui. Deixa eu só... eu já vou passar o comando "-yes" para ele já baixar e instalar, ok? É um pacote bem grande de desenvolvimento, cerca de 600 megas, ele vai descompactar na tua máquina. Ele já traz toda a suíte, ok? O que você vai precisar para poder compilar. Tem a forma de você instalar somente os pacotes específicos, né? Os RPMs específicos. Mas eu vou estar abordando esse aqui, daí se
se vocês pedirem para ser mais sucinto, né, mais específico nos pacotes, a gente monta um segundo vídeo com eles, ok? Instalado. Agora, pessoal, a gente vai fazer a instalação do kernel Devil e do kernel Headers. O kernel Devil eu já vi que ele instalou nesse pacote de desenvolvimento. Eu preciso confirmar se o kernel Headers também ele já instalou, senão a gente vai instalar ele, ok? Então é sudo dnf install kernel Devil kernel headers. Já está instalado. Instalou no pacote. Agora a gente vai validar se o KUtils e o OpenSSL estão instalados. O OpenSSL eu vi que já está com o pacote develop. Já está instalado o KUtils e o Mocha Util, né? Agora a gente vai configurar algumas. Aí começa a entrar os repositórios não oficiais para o Helm, para que a gente possa ter funcional a nossa NVIDIA aqui. Tudo isso que eu estava instalando estava nos repositórios oficiais da Red Hat. Né? Agora a gente vai precisar instalar o EPEL, que é um repositório mantido pela comunidade, que desenvolve pacotes quase que exclusivamente para CentOS, Alma Linux, Rock Linux e para o próprio Red Hat, tá? A gente vai ter que instalar esse repositório. Existem duas formas. Tem a configuração mais simples, que é o DNF install EPEL release. Se não funcionar, a gente vai ter que copiar com um caminho absoluto do repositório para poder configurar ele certinho, ok? Então vamos lá. Não tem. A gente vai ter que pegar aqui o caminho oficial aqui para instalar. Aqui, pessoal, a gente vai ter que instalar o EPL funcionar um repositório oficial adicional, que é o code ready. Tá? Então eu vou passar o comando sudo subscription manager repos enable pod ready builder code ready builder for base
Code Red junto. Eu escrevi errado. Por isso que ele não achou. Vou deixar ele retornar. E eu escrevi ponto. Pronto. Agora sim ele encontrou e habilitou. E, a partir disso, nós vamos instalar o repositório do EPEL. DL Fedora Project. Word. Fedora. Word. Barra. UbiEPEL. UbiEPEL. Barra. EPEL Release Latest. Latest. Traço 10. Ponto. ProArt. Aqui instalou. Então nós temos neste momento o EPEL configurado. E agora vamos validar com o Repolist. Sem nem dar sub aqui, é só para validar. O EPEL está ali junto com o PodReady e os demais repositórios oficiais da Red Hat. Agora a gente vai instalar. A gente vai fazer a criação do certificado. Okay? A gente vai criar um diretório para onde vamos armazenar esses certificados. Isso é muito importante, que quando você criar esses certificados, você fazer um backup, uma cópia desses certificados, ok? Porque uma vez eles na sua BIOS assim, instalado, toda vez que o teu kernel atualizar o DKMS, o pacote que cuida das atualizações e ele recompila os pacotes para essas novas atualizações de kernel, ele vai recompilar, ele vai necessitar da chave desse certificado e do ponto .dir, que é o certificado em si. Então, ele vai sempre recompilar usando o certificado e a chave para ele recompilar os pacotes da NVIDIA para a nova versão do kernel, já assinando eles para quando der o próximo boot, não dá problema de tela preta, tudo mais. Né?
Então, é importantíssimo fazer um backup desses arquivos do certificado que você vai gerar. Então, vamos criá-los aqui. Aqui a gente tem que entrar como executar esse comando, ok? Agora a gente vai criar o certificado em si. Então a gente vai utilizar o OpenSSL. Tá? Então a gente vai fazer OpenSSL, requisitar um novo certificado, OpenSSL -1000, desculpa, -1000, x509, que é o tipo do certificado. Gerando uma nova chave de tamanho de tipo RCA, tamanho 2048. A saída para essa chave é o payout. Nós vamos dar o nome de mock.div. Ok? Vamos deixar o mock maiúsculo aqui. E a saída do certificado vai ser no formato dir. E o nome desse arquivo, mock.dir. Certo? Aí a gente tem que passar alguns parâmetros para a geração do certificado, que é o número de dias desse certificado. Vou fazer um certificado aqui de 10 anos. Tá? Pega o número de dias, 365 dias no ano, põe mais um zero para que ele seja válido por 10 anos. Mais do que suficiente para você ter a sua máquina e trocar de placa e tudo mais. Poderia ter sempre menos. Então aqui é o CN do certificado. Tá? Então aqui vai ser o nome que ele vai ser gravado, tanto aqui quanto no banco de certificados da placa-mãe. Ok? Fecha. A gente vai gerar o certificado. O OpenSSL não está instalado. Tá, aqui ele gerou. Se vocês olharem agora dentro do diretório root certificado, ele gerou o mockdir e o mockpriv. Certo? Agora, a gente precisa importar esse certificado no banco de certificados da tua BIOS. E aí aqui a gente não precisa mais estar como root, tá? A gente pode voltar a usar aqui o próprio usuário. Certo? Então a gente vai precisar passar o comando de import. Vai passar o caminho do certificado.
a gente vai importar. A partir desse momento, pessoal, é extremamente importante gravarem isso, tá? Nesse momento, a hora que eu executar o comando, ele vai pedir para criar uma chave. É uma chave temporária que vai ser usada uma única vez pela BIOS, tá? do teu PC aí, para ela importar, para ela fazer um enrolled mock, para ela enrolar o certificado junto aos outros certificados que tem na BIOS, tá? Então você vai precisar dessa chave temporária. Você vai utilizar uma vez. Então eu sugiro que nem aqui no meu caso, eu vou criar a senha 123 para o meu mock. Ó. Olha lá, ele está pedindo para eu imputar uma senha. 123, novamente, 123. E agora, para que tenha efeito, eu posso validar se tem algum mock, se tem algum certificado pendente antes do reboot. Eu posso usar o comando mockout menos list menos 1000. Não mostrou nada. Deixa eu ver se tem que passar para aqui. Ó. Então, o que ele está mostrando para nós na tela? Tem um certificado pendente de adicionar na BIOS da tua máquina. Tá? E é esse cara que a gente acabou de criar lá. Ó. Se você pegar o issuer ali, o CN está lá, HEL 10 NVIDIA Driver Sign. Né? Então ele está válido de 2026 até 2036, ou seja, 10 anos de validade desse certificado. Ok? Então a gente vai fazer o reboot da máquina. E no reboot, a BIOS vai pedir para a gente concluir o processo de imputar esse certificado na BIOS. Ok? Vamos ver. Ó, pediu, você dá um Enter. Aí nessa tela azul você vai colocar aqui Enroll Mock. Você pode visualizar o certificado. Então ele vai mostrar ali de forma resumida, ó, o issuer é HEL 10 NVIDIA Driver Sign. A validade, ó, foi criado hoje e é válido até 2036, entendeu? Então tá aqui o certificado, você vai dar um continue e aqui, ó, enroll the keys, você vai enrolar as chaves também sim. Ele vai pedir uma senha, que é aquela senha que a gente criou temporária. 1, 2, 3. Ele chegou nessa tela pedindo só o reboot aqui, quer dizer que ele conseguiu cadastrar o certificado na BIOS. Aí é só você apertar reboot, ele vai rebootar novamente e já não vai mais precisar entrar na tela azul. Vai voltar para o sistema operacional. Nesse momento ainda, pessoal, o Linux ainda não reconhece aquele certificado que está na BIOS. É só um certificado a mais. Tem os certificados da padrão da Red Hat ali dentro e tem mais o certificado novo. Tá? Então agora vai começar o processo para a gente configurar a placa, os drivers da NVIDIA. Okay? Então a gente tem duas formas basicamente para a gente configurar. Uma é utilizando o instalador oficial da NVIDIA, do site da NVIDIA. Tá? Outra é utilizando o repositório da comunidade, RPM Fusion, ou até mesmo o repositório oficial da NVIDIA, ok? Eu vou estar demonstrando, neste primeiro momento, o repositório oficial de desenvolvimento da NVIDIA, que é o qual eu uso na minha máquina aqui também, e funciona muito bem. Com ele, o DKMS, ele se encarrega por atualizar o teu kernel toda vez que o teu kernel sofrer atualização, ou atualização da NVIDIA, uma versão mais nova que tiver no repositório, ele vai instalar essa versão, ele vai assinar o módulo com o certificado que a gente acabou de criar e vai assinar esses módulos no kernel. Então, quando você der o reboot depois da atualização,
ele vai estar funcionando normalmente. Tá? Se você instalar o driver proprietário também da NVIDIA, só que aquele .run, né, que é o executável para Linux, ele vai funcionar, só que toda vez que você atualizar o kernel do teu Linux, ele vai pedir para você assinar os módulos novamente, tá? De forma manual. Se você não fizer isso e rebootar a máquina, ele pode vir com tela preta, ok? Então eu vou fazer o procedimento de utilizar o DKMS, que é um procedimento teoricamente simples. Você faz uma vez e daí não se preocupa mais com o driver da NVIDIA. Sempre que tiver atualização, o DNF vai atualizá-lo para você e vai assinar automaticamente no kernel. E sempre que o kernel vier uma atualização que é quase que semanal, a cada 15 dias, ele também fará todo o processo de assinar os drivers da NVIDIA nesse kernel novo e no reboot ele vai funcionar normalmente. Ok? Então vamos partir para essa segunda e última etapa aí. Então vamos seguir com a instalação do repositório do repositório da NVIDIA, ok? Oficial. Então é https //developer https //developer.download.nvidia nvidia.com/compute CUDA repos CUDA repos RHEL 10 a versão do teu PC, né, da tua arquitetura, x8664, no caso, e da minha VMware, CUDA RHEL 10.rem. Então, ele adicionou o repositório da NVIDIA de desenvolvimento no nossa distro. Então, se a gente executar aqui um list, ó, CUDA RHEL 10 está ali, ó, né? Tem agora um repositório. Agora a gente vai instalar a versão do driver da NVIDIA, ok? Então vamos dar um set clear e então vamos lá, tudo dnf install CUDA drivers, beleza? Instalar esses caras aqui. Vai pegar lá do repositório direto da NVIDIA. Esse pacote da NVIDIA 590 48.1, ele é um pacote, aquele New Features Build, NFB, New Features Branch. Acho que é isso. É uma branch com as novas tecnologias da NVIDIA, mas ela não é a versão beta, ok? Ela é uma versão mais testada que a beta. Ela tem uma
atualização que leva mais tempo, inclusive, que a versão recomendada da NVIDIA, né? E ela é uma versão que, justamente por ela ter os últimos drivers, compatibilidade com Wayland e tudo mais, para quem está usando o Mutter como interface gráfica e não mais o Shorg, ela é imprescindível, ok? É a melhor escolha para você instalar o driver da NVIDIA, até mais que o recomendado. O recomendado ele vai utilizar talvez pacotes antigos que não tenham suporte na versão do kernel que você está utilizando. Então, se você está na versão mais recente do kernel, é importante que você utilize esta branch aqui, tá? Pessoal, eu mandei instalar o drive da NVIDIA, mas eu acabei de remover porque faltou um passo antes dele, tá? A gente precisa configurar para o DKMS assinar os módulos da NVIDIA com o certificado, a gente precisa configurar para o DKMS enxergar esses certificados. Então, a gente criou lá no /root /certificado, a gente precisa apontar esses caras para que o DKMS, nativamente, a hora que ele for recompilar o kernel ou instalar um novo driver da NVIDIA, ele ache esse certificado que foi gerado, né, o mock, para ele poder assinar os módulos no kernel, ok? Então, a gente vai executar, criar um arquivinho dentro da pasta. A gente vai fazer aqui, sudo vim /etc /dkms framework.conf.d. Ele vai criar aqui um arquivo chamado nvidia.conf, certo? E aqui dentro, a gente vai ter que passar dois parâmetros, tá? Que é o parâmetro da chave e o parâmetro do certificado. Ok? Somente esses dois parâmetros a gente vai precisar passar dentro desse arquivo conf. E aí, a hora que o DMS for assinar o módulo, ele vai ler esses dois parâmetros e aí ele vai assinar. Ok? Então, primeiro, vamos lá, começa com mock sign key igual, abre aspas duplas, o caminho da onde foi gerado esse arquivo, ok? Depois o mock certificate, essa maneira de passar o caminho lá. Então é /root /certificado, aqui no meu caso, /mock ponto there. E aí você fecha aqui. Somente isso aqui. Ok? Faltou um. Vamos lá. Mock sign key igual /root certificado /mock ponto priv. E esse mock certificado
update igual, abre aspas, duplas, barra root, barra certificado, barra mock maiúsculo, ponto der. O nome que você criou do certificado. Ok? A gente vem e salva. Ver, tá. LL barra XT barra AES. Aí não gerou aqui ainda. A gente vai ter que criar aqui. mkdir-p dkms barra framework.conf.d barra, certo? Agora sim. Ok. Sign igual barra root barra certificado barra mock priv mock certificate igual barra root barra certificado barra mock der. E agora sim, você salva o arquivo aqui. E com esse arquivo, você pode gerar o comando dnf da driver, certo? E aí o que vai acontecer? Durante a instalação dos drivers, o DKMS, que é o Kmod ali, ele vai assinar os drivers em tempo de instalação no kernel atual, que você atualizou. Né? Então, por isso que é importante você dar um DNF update ou atualizar a distro que você estiver para a última versão, para você poder utilizar e o DKMS compilar na versão correta do kernel. Okay? Vamos aguardar a instalação. E terminou a instalação. Tá? A gente vai poder ver lá. Ele tem dois arquivos no framework. O DKMS. Esse cara aqui a gente só tem dois comandos habilitados. Então o modprobe install, que ele vai sempre fazer o build dos módulos logo na sequência de uma atualização de kernel ou de uma atualização de pacote, por exemplo, no caso da NVIDIA. Vejam que no framework eu poderia ter usado ele para setar a minha chave para o DKMS usar como padrão. O padrão do DKMS é no var lib DKMS, tá? mock.key, mock.pub. Eu optei pela segunda opção, né? Que aqui dentro do framework ele cria um daemon, que é onde ele lê os módulos. No início desse arquivo framework ele fala que tudo que estiver dentro de framework.conf.d ele vai carregar junto no DKMS. Então aqui que eu criei os módulos da NVIDIA e assinei o certificado que a gente criou, certo? Então ele vai carregar o framework, ele vai executar, vai chegar nessa parte, ele vai ver se tem algo dentro do confd, ele vai ler o diretório, o arquivo NVIDIA, e vai utilizar o mock, o certificado que a gente gerou, para assinar os módulos da NVIDIA, ok?
se a gente der um ls mod, não vai ter nada ainda porque a gente não rebootou a máquina. Ok? Agora a gente vai fazer os últimos ajustes. No mod probe, aqui no mod probe tem o comando NVIDIA mod 7, que o DKMS mesmo criou, tá? Isso aqui não existia. O que ele faz aqui? Então ele seta alguns parâmetros que a NVIDIA solicita. Para kernels acima da versão 6.12, ou seja, do kernel LTS para cima, a gente precisa colocar este argumento que eu acabei de colocar aqui no mod probe, que é o fbdev igual a 1. Isso aqui é só para kernels mais recentes, tá? Para quem usa os drivers oficiais da NVIDIA, tem que colocar esse argumento fbdev igual a 1. Pode ver que o NVIDIA DRM Mode 7 igual a 1 já está setado pela própria configuração que o DKMS utilizou. Então, você só complementa esse cara. E tem mais um parâmetro que a gente tem que pegar, que é o de memória. Tá? Deixa eu só lembrar aqui. Ver se eu acho aqui nas documentações de parâmetro de memória que ele é comprido. Deixa eu pegar aqui. Isso, eu acho. Esse cara. Aqui, ó. NVREG, tem que pôr essa opção aqui também para o módulo da NVIDIA carregar. Então a gente vai colocar aqui. Options. NVIDIA. NV maiúsculo. Reg underline. Preserve. E maiúsculo. Vídeo. Memory. Allocations. Igual a esses três parâmetros. No NVIDIA DRM você vai setar o mod 7 igual a 1, o fbdev igual a 1, lembrando para kernels acima da versão 6.12. E o NVIDIA NVREG Preserve Video Memory Allocations igual a 1 também. Feito isso, a gente só vai confirmar se na instalação do Grub ele já adicionou na blacklist o driver da Novo e o Nova Core. Ó. Ele colocou inclusive o driver novo da NVIDIA para drivers open source, né, que vem no Linux. Antigamente era o Novo e agora tem o blacklist ó, no final da linha Grub Command Line Linux. Se você olhar aqui, ele colocou lá RD Driver Blacklist Novo e RD Driver Blacklist Nova Core, que é o novo driver open source para as placas NVIDIA. Então, feito isso, agora a gente vai rebootar e ver o que vai acontecer aqui. Ó, já mudou até a cara da interface. Mod probe. Vamos lá.
Vai ser minimizado. Vamos minimizar. Esse. Ele não vai trazer o LS Mode porque não temos placa. Então, deixa eu pegar aqui, a gente vai validar que funcionou a instalação. Então, aqui para finalizar, pessoal, a gente vai validar se os módulos da NVIDIA foram carregados e assinados com o nosso certificado, ok? Então, a gente vai utilizar o mod info aqui, ó. Mod info NVIDIA. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Vamos fazer uma pesquisa aqui por Signer e SIG. Okay? Aí, grande, vamos ver. Signer. Tá errado. Comando. E olha aí, ó, pessoal, a gente tem aqui o módulo da NVIDIA instalado e assinado com o nosso certificado que a gente criou lá, o RHEL10 NVIDIA Driver Sign. Isso quer dizer que a instalação foi concluída com sucesso. O driver está assinado, está instalado no kernel. Se houver uma atualização de kernel agora, o DKMS se encarrega de instalar esses módulos da NVIDIA nesse novo kernel e assiná-los com esse certificado que a gente criou. Eliminando, assim, os problemas de assinatura de certificado via manual, se você estiver utilizando o instalador oficial da NVIDIA, da página, o .run, e eliminando também a utilização de repositórios de comunidade, por exemplo, usar o RPM Fusion ou o RPM Free, não Free, né? RPM Fusion. É esse principal. Você não precisa utilizá-lo mais, somente utilizar o repositório oficial da NVIDIA, de developer, que eles têm, e aí você consegue assinar o driver e deixar ele funcionando da melhor maneira possível e mais simplificada, ok? Isso funciona tanto para a distribuição Red Hat quanto para a distribuição do Fedora, ok? Valeu, pessoal, muito obrigado. Não deixe de dar o like e ativar as notificações e ser membro do canal aí. Se puder me ajudar, eu estou começando hoje, é meu primeiro vídeo, então me desculpem aí pelo tamanho do vídeo e pelas falhas durante o processo, mas a gente vai procurar melhorar e trazer conteúdo que agrade a todos, ok? Muito obrigado.